quando a gente fala em bolo perfeito, vamos pensar na parte de sabor, estrutura, qualidade. O que a gente precisa para fazer um bolo? A gente precisa de massa. Então, quando a gente pensa em bolo, a gente precisa de uma massa de bolo. Então, quando a gente pensa em massa, a gente tem que pensar em alguns pontos da massa. A gente tem que pensar no tipo de massa, no tipo de massa que a gente vai utilizar, porque existem vários tipos de massa. Então, você tem que conhecer os tipos de massa, saber como faz, os métodos de preparo, para você conseguir ter uma massa adequada para o tipo de bolo que você quer. Porque uma massa que não é adequada pode fazer o seu bolo aí perder a estrutura, né? Dependendo do bolo que você quer fazer, dependendo do recheio que você quer utilizar. Se você não conhece uma massa adequada para aquele tipo de bolo, você pode ter problemas com a estrutura do teu bolo. Quando a gente pensa em massa, a gente tem que pensar proporção de receita, porque existe vários tipos de massa, existe um monte de receita aí na internet. Então você tem que pensar, quando você bate o olho na receita, você já tem que ver ali que a receita tem uma proporção bacana, uma proporção legal que vai trazer sabor e uma textura legal para a tua massa e também estrutura. Então, quando a gente pensa em massa, a gente tem que levar em consideração a textura da massa, o sabor da massa e a estrutura da massa. Porque sem isso, a tua massa, você vai ter uma massa aí não tão legal, uma massa ruim, que muitas vezes vai dar problema no transporte do bolo por causa da massa, vai perder o sabor, né? De repente, o equilíbrio da receita não está favorecendo o sabor da massa. Essa questão aí da proporção, né? A gente tem que estar ligado nisso. A textura da massa é importante também, né? Porque quando a gente come uma massa, a gente tem que sentir uma textura legal na boca. Não pode ser aquela massa meio estranha na boca. Então a gente tem que sentir isso também quando a gente fala de massa.